Bom dia, bom dia, bom dia. Vou fazer a live da 7:01, né? Eu me programo para poder fazer às 7 quando eu consigo ligar aqui já são 7:01. Então, nós estamos fazendo a leitura comentada aqui do livro do Dr. Ivan Capelato, Diálogos sobre a Afetividade. Tá? É um livro que vocês encontram disponível na nossa livraria, no nosso site www.ebpsicanalise.com. Tá? Bom dia, Andréia. Tudo bem? E aí, vai café ou vai chá? Você viu o Stories? O Stories. Eu falo History, mas as pessoas falam Story. Você viu o Story lá de hoje? Café ou chá? Ontem a gente falou dos. Nós falamos, né? A gente falou. Tudo? Café ou café e chá? Bom dia, Deisiele. Café. Café. Eu vou. Eu vou dos dois também. Mas hoje eu estou de. Daqui a pouco eu pego. Bom dia, Elaine. Tudo bem? Então, ontem a gente falou da vovó e hoje nós vamos falar do papel da história infantil na formação da identidade de uma criança. Né? Então a pergunta é afirmando já que o papel da história infantil na formação da identidade de uma criança é muito importante. E aí, que papel seria esse? Bom dia, Elaine. Ao que o Dr. Ivan responde: a história infantil é uma necessidade humana, pois vivemos de símbolos. Ela foi provavelmente organizada por pessoas muito sensíveis, que perceberam a necessidade do simbolismo na vida humana. Hoje temos um conhecimento muito profundo da história infantil. E estamos falando de contar história e não de ver um vídeo, que é diferente, só visual. A história tem de ser contada por alguém ligada a nós afetivamente. Tem de haver sentimento presente nela. Isso que o Ivan traz aqui, da necessidade humana, né? Da história infantil ser uma necessidade humana, porque a gente vive de símbolos, é muito interessante. Ontem eu estava conversando e aí esse assunto veio à tona. E veio de que maneira? Né? A pessoa, ela sabia de uma determinada história da vida dela, só que era uma história solta. E aí, a gente conversando, a gente transforma essa história solta numa narrativa. Nós fomos conversando e fomos linkando uma coisa na outra. Tá vendo que quando você me disse isso, você tinha falado anteriormente sobre isso? Sobre esse outro aqui? E aí, então, esse outro aqui me parece que liga com esse isso. E a gente foi construindo uma narração, e nós fomos ligando símbolos. Porque ela veio trazendo aquilo que ela sentia, e aquilo que ela sentia foi sendo transformado num símbolo, que é como a história infantil trabalha. A criança sente aquele ódio imenso pela figura da mãe. Vamos pegar um exemplo aqui do último conto de fadas que nós trabalhamos na oficina, né? A Cinderela e a madrasta. E aí o que ela faz? Ela transforma
aquele ódio que ela sente para a mãe, que ela não consegue identificar o que é, ela não consegue dar um nome para aquilo, ela não consegue entender aquele sentimento no símbolo da madrasta. Então, a mãe tem uma parte ruim. E aí, essa parte ruim, qual é o símbolo? Seria a madrasta, né? Inconscientemente, num coletivo social comungado por todos, nós não estamos dizendo que madrastas são pessoas ruins, tá bom? Não é isso. Mas a gente consegue dar um direcionamento para aquele sentimento da criança, para aquela parte da mãe. Então, aquela parte da mãe sentida como ruim é identificado como se fosse a madrasta. E aí a criança consegue criar uma narração. A criança consegue entender aquilo que ela está sentindo. Bom dia, Antônio. Tudo bem? O que faz a história? Conta as realidades da vida de maneira simbólica. Sempre fala de antítese, certo e errado, bom e mal, morte e vida. A história mostra para a criança que o adulto mente, que o adulto trai. Lembra da Branca de Neve, da Cinderela? A história mostra para a criança a questão da ética, da moral, da fidelidade ao amigo, da fidelidade para a crença, né, ou a crença. Quando é contada por alguém afetivo, marca a vida de quem a ouve. Bom dia, Sunny. Bom dia, Xande. Imaginemos, por exemplo, o que significa aquela história do patinho feio, que espero que todo mundo se lembre ou já tenha ouvido. O pré-adolescente se sente feio, desvalorizado, inferiorizado, quando escuta a história do patinho feio contada pela avó, pelo tio, pelo irmão mais velho. Ele se organiza percebendo que existe um futuro e que, neste futuro, algum valor dele vai aparecer. Bom dia, Lu. A história infantil vem preencher um vazio em nós, que é a falta de compreensão do sentido da vida. Nas histórias, encontramos a possibilidade de sair das crises de angústias, do sofrimento gerado pelas perdas. Olha que interessante essa parte que eu vou reler para a gente poder pensar a respeito. A história infantil vem preencher um vazio em nós, que é a falta de compreensão do sentido da vida. E aí fica aquela pergunta, né? Então, qual seria o sentido da vida? E aí a pergunta que vem logo em seguida é de qual vida nós estamos falando? É o que faz sentido para a minha vida, o que faz sentido para a sua vida, o que faz sentido para a vida daquele que está aí com você? Percebam que o sentido da vida não é algo que comungamos coletivamente. O sentido é o sentido da sua vida. O que dá sentido para a sua vida? Bom dia, Nayana. E o que acontece é que as histórias infantis, né, os contos de fadas, eles ajudam a gente a perceber, ou principalmente as crianças que estão ouvindo, né, quando a gente está contando para elas, e como aqui o Ivan trouxe, necessita a existência do afeto presente na relação daquele que conta a história para aquele que escuta a história. Então, o afeto presente, a narrativa presente, ajuda a criança a dar um sentido para a sua vida. Ajuda a sintonizar ela no contexto que ela está inserida. Então, nós estamos falando de um contexto principalmente familiar. Por quê? Né? O que é o mundo da criança? O mundo da criança é a família dela. Ah, mas ela só tem a mãe. Então, o mundo da criança é só a mãe. Ah, não tem pai, não tem tio, não tem... Percebam? Vivemos de sentimentos, de valores.
nós vivemos de realidade. Se não tivéssemos nos tornado humanos, se fôssemos bichos, hoje estaríamos caçando, preservando o mato, a água, porque sabemos da importância de tudo isso. Como vivemos de símbolos, não ligamos mais para o real. A história infantil traz esse real no simbólico, quer dizer, o movimento inverso. Por isso, é muito importante que as pessoas escutem histórias, mesmo adultas. Se formos a uma igreja de uma religião qualquer, observaremos que o pastor ou o padre, ou o mestre, ou, a pessoa que tem ali esse papel dentro das outras religiões também, contam histórias e todo mundo presta atenção. A história religa o símbolo à realidade. É como se todos nós tivéssemos duas realidades. Né? Essa realidade que a gente compartilha e uma realidade psíquica. E aquela realidade psíquica, ela também é sentida como essa realidade concreta. Eu não estou filosofando muito, tá? Eu estou pensando nessa realidade aqui mesmo, que você está aí me vendo no celular, eu estou vendo aqui o celular, vendo vocês. Então, a gente vive essas duas realidades e essa realidade psíquica, ela toma uma proporção, uma frente na nossa vida de também dessa realidade concreta. O que acontece então? Quando nós atribuímos valor ao símbolo e conseguimos, dentro dessa nossa realidade psíquica, inserir os símbolos, a gente consegue dar um sentido para aquilo que está passando dentro de nós, para essa realidade psíquica. Porque senão vai ficar aquele sentimento solto, aquela realidade que você não entende. É como se acontecesse alguma coisa, você não soubesse explicar aquilo que está acontecendo, e normalmente isso acontece na nossa vida quando a gente tem aquela sensação de angústia, sabe aquela sensação, ou se não aquela sensação de ansiedade, ou aquele medo que você não sabe de onde que vem aquele medo. Percebam que é a realidade psíquica impondo-se sobre essa realidade concreta. Porque dentro dessa realidade concreta que a gente está vivendo aqui, vamos dizer, não está acontecendo nada. Vamos pegar um exemplo então de uma pessoa com síndrome de pânico. Não está acontecendo nada. Mas a pessoa com a síndrome do pânico, vivendo essa realidade psíquica persecutória, de que tem algo acontecendo a todo momento, o tempo todo, ela vai trazer isso para a realidade concreta. Qual que é a importância dos símbolos? É fazer com que a pessoa perceba o que ela está fazendo. Espera aí, a minha realidade concreta é essa, mas parece que a realidade que eu vivo não está condizente com essa realidade concreta. E aí você, peraí, eu estou sentindo que tem alguma coisa. E quando você insere o símbolo nesse contexto, você consegue dar sentido para o que está acontecendo. Então você dá sentido para a vida. Será que eu consegui me explicar? Depois vocês comentam lá, porque aí eu posso trazer de novo aqui para a gente poder pensar, tá? Bom dia, Alexandre. Bom dia, Francinaldo. Vamos lá. Continuando aqui. A gente vai ler mais uma pergunta, porque aí depois ele muda de tema. E a gente ainda está dentro do contexto das histórias infantis, aqui nessa última pergunta que eu vou ler para vocês. E aí depois ele vai falar de irmãos e filho único. Tá. Desculpa. Mas a história contém momentos de violência. Existem histórias de bruxo, de sangue, histórias que preocupam os pais.
Além disso, as crianças estão assistindo muito para a TV, onde a violência também está muito presente. Como é que se lida com isso? Quando um pai se senta na beira da cama com o filho e conta uma história de violência, ele conta a ligação entre a realidade e o símbolo. A realidade é a simples descrição do fato, e o símbolo abrange o sentimento que esse fato representa. Lembram que eu disse agora há pouco para vocês que o símbolo ele vai pegar aquilo que eu sinto, aquele sentimento, aquela emoção e vai transformar em algo que eu consiga pensar? A realidade é a simples descrição do fato e o símbolo abrange o sentimento que esse fato representa. Quando o pai conta que o lobo mau comeu a vovozinha, expressando no tom de voz e na fisionomia o seu desagravo, passa para o filho o símbolo da inadequação de tal fato. Percebem que também e aí como que o afeto se faz presente? Uma coisa é dizer que o lobo mau comeu a vovozinha. É uma coisa. Aí o lobo mau foi lá e comeu a vovozinha. Percebem a diferença? Quando uma criança assiste à TV e vê a violência, ela não vê o símbolo, ela só vê o real e não sabe lidar com isso. Então, só a imagem não tem esse poder de transformar aquilo que eu sinto num símbolo. Eu preciso que seja contado, que seja lido, porque isso precisa ser processado dentro da minha cabeça. Eu preciso criar as imagens para tal. E eu preciso que essa imagem seja contada e seja ligada, né? Porque aí ela consegue ser ligada a um símbolo, tá? Bom dia, Sandra. As consequências podem ser muito ruins. Então, sempre digo aos pais: se tem TV em casa, seria melhor não ter. Assistam junto com seus filhos, para, quando terminar o noticiário ou o filme, poderem fazer comentários, contar histórias sobre o mesmo assunto e dizer o que pensam a respeito. Para que aquilo se torne também uma coisa simbólica e não apenas uma realidade. Então você vai lá, você assiste o desenho com o seu filho, assiste o filme que ele está pedindo para você assistir, né? E depois você começa a inserir aquela história, aqueles personagens na realidade de vocês. Para quê? Para que a criança consiga pensar aquilo que ela viu dentro da realidade dela e atribuir aquele símbolo um valor. Né? Então nós vamos ter na escola, né? Então, como eu disse para vocês na live de ontem, uma oficina, a gente abriu um espaço para um audiovisual, sem ser a próxima sexta-feira, dia 5 de agosto. Nós vamos falar do Rei Leão. Então, você vai lá, assiste, nós não, a Sandra vai falar. Eu vou acompanhar ela, mas a Sandra que vai fazer essa oficina esse mês. O que acontece? Você pega o filme, então pega lá o tio Kizar. É Kizar que ele chama? É alguma coisa azar. E aí você mostra para a criança, dentro do contexto dela, né? Pega, vamos dizer assim, quando vamos pegar assim, que a criança, que a gente tenha ali uma pessoa que não foi legal, que ela fez alguma coisa para a criança e não foi legal. O que a gente pode fazer com a criança? Pensar com ela: olha, foi igual o tio do pai do Simba. O irmão do pai do Simba, o tio do Simba. Também não foi legal. Né? Ele fez uma coisa que não era legal. O pai do Simba estava lá morrendo, pendurado no penhasco, e ele vai lá e mete a unha, e aí ele cai lá embaixo e morre.
Então a gente vai trazendo aquela história e vai dizendo: ó, isso é bom, isso não é. O lobo mau é mau, o lobo mau não pode ser bom. Bom dia, Fabiola. Porque as histórias estão, essas histórias infantis, esses contos de fada, estão ensinando às crianças o valor das coisas. O que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal. Depois, futuramente, a criança pode começar a relativizar alguns fatos. Mas ela precisa saber o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, o que faz com que você se mantenha na lei e o que faz que você saia fora da lei. Tá? Bom dia, Renata. Bom dia, Amanda. Ó, nós chegamos então aqui no finalzinho das perguntas que nós iríamos. Ah, não. Vamos. Eu achei que a gente tinha terminado. Eu olhei as horas aqui. Hoje a gente falou bastante, hein? Deixa. Eu vou continuar aqui então, só para a gente poder fechar essa pergunta, tá? E aí amanhã a gente começa a falar de irmãos e filho único, tá? Aqui seria importante ressaltar o seguinte: tudo que o cérebro recebe, ele trata como realidade. Quando recebe filme de TV, de vídeo, vive aquilo como real. A mente não, mas o cérebro sim. Tanto que algumas crianças, quando assistem algum filme de suspense ou de terror, passam a ter medo, mesmo sabendo que aquilo é um filme, porque o cérebro não sabe. A mente sabe, mas o cérebro não. Né? Então, a criança está lá assistindo aquele filme de terror e aí a criança depois não consegue levantar da sala e ir para o quarto porque ela está com medo do escuro. Ela vai ter que apagar a luz da sala, a luz do corredor está apagando lá e o quarto lá está apagado, ela não vai até o quarto porque está tudo escuro. Ela trouxe aquela realidade do filme para a realidade concreta dela e realmente aquela menina que sai de dentro do posto no chamado vai sair de dentro do quarto dela ali e vai pegar ela. Assim, quando um pai, uma mãe ou uma avó conta uma história de terror, a criança passa a ter um medo saboroso, porque existe nela um componente importante, que é a afetividade. A afetividade faz com que o simbolismo da violência não vire violência. A coisa funciona mais ou menos assim. Falar de morte é uma coisa. Posso falar de morte e de como ela é ruim. Já ver a morte na televisão é torná-la banal. Posso falar como a morte nos tira as coisas preciosas, como alguém sofre quando morre alguém querido. Mas quando vejo na TV aquele detetive dando tiro em todo mundo, não se fala das pessoas que sofrem com aquilo. O simbolizar a morte numa história, numa fala, na narração de algum fato, mostro ao simbolizar a morte numa história, numa fala, na narração de algum fato, mostro o meu sentimento junto. Não há sentimento algum na morte na TV, no filme ou no noticiário. O que há apenas? Há apenas só aquela imagem. Né? O fulaninho matando o Beltrano, ou o Beltrano morto ali. Não se conta a história, não se coloca aquela emoção. Por quê? Porque não existe uma relação de afeto entre aquela criança que está assistindo e aquele que está ali dentro da tela, da cena. Aquilo não liga, aquilo não impõe verdade, porque eu não tenho uma relação, um vínculo. Já com os meus entes familiares, já com meu vovô, com a minha vovó, com meu tio, com a minha tia, com minha mãe, com meu pai, eu tenho esse afeto presente. E aí a construção do símbolo. E aí o sentido da vida. E aí então, ficamos para amanhã, irmãos e filho único. E aí a gente vai começar a falar um pouquinho disso. Muito bem? Muito bom estar com vocês. Muito obrigado pela presença.
Eu acho que tá ficando bem gostoso essas lives matinais, né? E eu vou ficar aguardando vocês então amanhã para a gente continuar a nossa leitura. E um ótimo dia para vocês, uma ótima terça-feira e até amanhã. Tchau.